A maioria dos municípios potiguares está gastando mais do que deve com as despesas de pessoal, ou seja, excederam o limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal com o pagamento de servidores e terão que apertar o cinto nos próximos meses. Quem vai explicar melhor essa situação é o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Anderson Lima. Seja bem-vindo, Anderson, ao nosso programa. Tudo bem, André? Obrigado. Vamos falar sobre esses limites hoje da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente sobre a despesa com pessoal. Mas a gente resolveu ir às ruas e ouvir da população o que eles acham dos municípios que estão extrapolando, digamos assim, gastando mais do que devem. Vamos acompanhar. Tem muito município aqui no estado que está gastando muito com folha de pessoal e não está conseguindo investir no básico. O que é que o senhor acha sobre isso? Eu acredito que a resposta já é notória e visível. Alguém está usando de esperteza para beneficiar alguém em busca de alguma coisa. Nós estamos sem controle. Se houvesse um projeto-lei com todo o controle de concurso, de dar emprego às pessoas e ter um controle, um acompanhamento, pagando um salário justo, isso aí ia diminuir bastante. Não tem para que um município tão pequeno, com não sei quantos funcionários, cargo comissionado, assessor de vereador. Eles deveriam otimizar o uso da máquina, né? Mas tentar fortalecer o município para gerar emprego e renda. Pois bem, olha, a população não está nem um pouco satisfeita, né? Mas como é que o tribunal está acompanhando isso? E atualmente, para a gente começar, quantos municípios estão numa situação bem difícil, ou seja, que já extrapolaram o limite máximo permitido pela lei? Bem, André, nos últimos meses, referente a 2017, o tribunal fez um levantamento, como é rotineiro, e ao final do período foi constatado que 103 municípios ultrapassaram o limite total com o pessoal. Teve também alguns municípios, uma pequena parte, que ficou apenas abaixo do limite de alerta, né? Mas a grande maioria, 62% dos municípios, ultrapassaram esse limite. Então, o tribunal acompanha esses gastos periodicamente e, nesse final de ano 2017, atingiu esse limite. Também tem, além desse número preocupante, de 103, atingindo 62% dos municípios do estado, alguns municípios que também deixaram de enviar esses dados. Ou seja, nós não conseguimos saber em que limite eles estão. São poucos, foram apenas 5%, mas também é preocupante. A gente vai ter um tratamento diferenciado para esses municípios que não enviaram e um tratamento diferenciado para os municípios que ultrapassaram o limite total. Tem também 24 municípios que estão num posicionamento, digamos assim, entre o limite prudencial e o limite máximo, né? Isso. Ou seja, nesse limiar, ou seja, não chegaram a extrapolar ainda, mas estão próximos, digamos assim. Exatamente. Então, somando, muito município que está com a corda no pescoço, Exatamente, digamos assim, André. né? Qual a preocupação do ente de fiscalização, de controle externo do Tribunal de Contas que vê essa situação? Porque são municípios que estão, de certa forma, realmente infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Exatamente. Esses municípios que estão nessa situação, ou seja, estão entre o limite prudencial, 95%, e o limite total com a despesa com o pessoal, eles estão no momento onde eles não podem fazer nenhum procedimento que aumente a despesa com o pessoal. Para você ter ideia, nem a contratação de hora extra é possível. Então, eles estão num momento delicado, onde eles não podem aumentar, porque eles podem, inclusive, ultrapassar o limite total, e eles têm já que tomar agora, no momento, medidas que fiquem abaixo, inclusive, do limite de alerta. Certo. Inclusive, a gente queria deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, melhor dizendo, qual a diferença entre o limite de alerta e o limite máximo. Existe também um termo prudencial. Quais as nomenclaturas? Vamos deixar bem claro qual a diferença de cada uma. É o seguinte, foi criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, em 2000, um patamar de gastos para a despesa com o pessoal, que é uma despesa que toma bastante do orçamento do município, né? Que é o caso. E para que ele tivesse um controle
desse limite e que o tribunal acompanhasse esses gastos, foram criados patamares de limites, sendo o primeiro com 90% do gasto total com o pessoal. Esse gasto ele toma como referência a receita corrente líquida. Então, ao chegar em 90%, o LRF estabeleceu competência ao Tribunal de Contas que alertasse o município ao chegar nesse nível. Nesse momento, não há nenhuma penalidade para o gestor e nem para o município, apenas no sentido de informar, de mostrar que ele está no sinal amarelo, está chegando num momento difícil, ele tem que atentar para o gasto. Ao passar do limite de alerta, o próximo limite é o limite prudencial. Então, entre o limite de alerta e o limite prudencial, que é exatamente esse momento aí, ele está tranquilo. É apenas a questão da informação. Ao passar do prudencial para o alerta, para o limite geral, aí sim há uma preocupação maior do município. Ele não pode tomar nenhuma medida que possa acarretar gasto, como criar cargos, estruturar a carreira dos servidores, contratar hora extra. Então, ele tem que ter um cuidado máximo em todas as despesas que possam aumentar o gasto com o pessoal. Então, ele fica nesse momento bem delicado. Ao passar do limite total com o pessoal, os 100%, no caso, para o executivo do município, 54%, que é o limite geral, e 6% para o Poder Legislativo, aí, obrigatoriamente, eles devem recompor, diminuir, tirar o excesso do que passou desse gasto. Porque senão ele vai poder, no caso do executivo, ele vai sofrer uma penalidade, uma multa, de acordo com a Lei 10.028, que trata dos crimes fiscais, e o ente, o município, o cidadão, ele poderá perder no sentido de o município não poder contratar operação de crédito, não poder receber transferência voluntária para atender um serviço ou uma obra que o cidadão esteja precisando. Ele tem que reduzir, inclusive, a um período em que ele tem que reduzir esse excesso. Ele tem que, no primeiro quadrimestre seguinte, ele tem que reduzir pelo menos 1/3 desse excesso. Então, tem que se adequar, Tem que se adequar. Assim. Certo. Como é que hoje o Tribunal de Contas, ele monitora, digamos assim, esses limites e ele manda esses alertas? Como é que ele faz, digamos assim, todo esse trabalho? Você é auditor da Diretoria de Assuntos Municipais, que é responsável por essa fiscalização nos municípios, e vocês devem ter toda uma sistemática de trabalho, digamos assim, para monitorar esses municípios em relação a essa questão dos limites de lei de responsabilidade fiscal. Como é que isso como é que acontece isso na prática, Anderson? Na prática, da seguinte forma: ao receber os demonstrativos fiscais através do CIAI, que é um sistema integrado de auditoria informatizada, onde os municípios, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, no presidente de Câmara e o prefeito, que são os responsáveis, eles enviam periodicamente essas informações, esses demonstrativos. Então, tanto nós recebemos demonstrativos onde vai lá demonstrar qual o total da despesa com o pessoal, qual o limite ele atingiu, e também através das publicações que eles devem fazer nos seus portais de transparência, nos seus diários oficiais, nos seus instrumentos de veículos oficiais, onde eles informam todos os seus atos oficiais administrativos. Então, nós temos essas principais ferramentas para que a gente acompanhe os dados desses gastos. Os municípios que estão dentro dos limites, que têm até 50 mil habitantes na sua população, ele tem uma prerrogativa, um benefício de enviar esses dados semestralmente. Porém, ao ultrapassar os limites, ele tem que, ao limite total, ele perde esse benefício e tem que enviar quadrimestralmente, igualmente os municípios que têm população com mais de 50 mil habitantes. Então, periodicamente, quadrimestralmente, no caso de 4 em 4 meses ao longo do ano, 3 vezes ao longo do ano, o tribunal ele recebe essas informações. E, em 3 momentos, o tribunal verifica a oscilação dos gastos. Sim. O município pode estar aumentando, pode estar diminuindo, a gente vê a situação dele no final do exercício, no início do exercício. Então, no primeiro momento, ele pode estar acima, no segundo, ele pode estar abaixo. Então, ao final do exercício, a gente faz uma análise dessa informação, desses dados, e pontuamos nos pareceres que nós, auditores, fizemos
lá na diretoria de administração. Ou seja, o diagnóstico, o quadro hoje pintado, digamos assim, com esses números, necessariamente não é o atual. Ou seja, é uma coisa que aconteceu, por exemplo, em 2017, né? E, ou seja, a gente está vendo agora, através dos relatórios, que são analisados posteriormente, digamos assim. Exatamente. Né? Esses dados que você forneceu correspondem ao final do ano 2017. Nós já passamos agora o primeiro quadrimestre de 2018 e vamos agora chegar ao final do primeiro semestre. Então, vai ter municípios que estarão publicando os seus RGF no final do semestre, dia 30 de junho, e tem municípios, alguns com a população acima de 50 mil habitantes, que já publicaram no final do quadrimestre passado, que atingiu, ainda nós vamos verificar se ele atingiu ou não os limites nesses períodos. Então, nós temos 2 grupos de municípios e períodos diferentes dependendo da situação da população do município. O Tribunal de Contas tem acesso ao relatório de gestão fiscal, mas esse relatório ele também está disponível, por exemplo, no portal da transparência, que os municípios têm que ter, né, manter, digamos assim, um portal da transparência e exibir essas informações. Ele também está lá, digamos assim, qualquer cidadão pode ir lá e acessar essas informações? Foi bem importante você colocar isso, André, porque além da informação do RGF que o ente, o município, prefeitura ou a Câmara Legislativa, no caso, ele envia ao tribunal, ele também deve publicar essas informações nos seus veículos oficiais. Normalmente nós temos o próprio Diário Oficial do município, Sim. Nós temos a FEMURNE e temos o Diário Oficial do Estado. Então, normalmente nós temos essas 3 situações. Além disso, ele também deve disponibilizar no portal da transparência, geralmente um link que está posto no site do município, onde ele dá acesso a essas informações. Não é uma informação do tribunal, é uma informação do cidadão. Então, ele tem que colocar também nos seus portais. Agora, que cuidado que o gestor, né, tem que ter na hora que ele divulga as informações de uma forma geral e principalmente essa referente ao relatório de gestão fiscal? Quais os cuidados, digamos assim, que você como auditor poderia dizer que ele tem que tomar? Perfeito. Exatamente nesses 2 instrumentos que eu acabei de falar, tanto o demonstrativo do RGF, que é enviado ao tribunal através do CIAI, como na publicação do RGF através do seu veículo oficial e colocado no portal de transparência, essas informações, esses dados, correspondem ao mesmo relatório. Sim. Se é o mesmo relatório, então eles devem conter os mesmos dados. E nós verificamos através tanto da alerta como na verificação dos limites, se ele está ultrapassando, que medidas tem que tomar, que alguns municípios não têm esse cuidado, enviam dados diferentes. Então, é importante que o gestor, o presidente de Câmara, o prefeito, ele tenha esse cuidado de, quando enviar o demonstrativo do RGF, ou publicar também esse RGF, que os dados sejam coincidentes. É um demonstrativo só, de um período só. Então, que às vezes há uma contradição, né, de informação. Há informações diferentes, a receita corrente líquida é diferente, o total da despesa total, a despesa total com o pessoal também é diferente. Então, ele tem que ter o cuidado de enviar, porque para o tribunal, se há dados diferentes, então o tribunal não considera um certo ou outro certo. Então, Sim. Os dois têm com algum problema e aí tem que ser corrigido. E ele pode fazer essa correção. O próprio CIAI, ele permite que o gestor faça o ajuste desses dados. Né? E a publicação do RGF ele pode ser republicado no momento posterior. O importante é que, ao final, os dados sejam coincidentes, sejam iguais. A Diretoria de Assuntos Municipais, como trata, né, dos municípios, fiscaliza, né, faz auditorias na área dos municípios, também vocês dão sempre uma observada na questão da existência dos portais de transparência, se eles estão funcionando, se eles foram criados, se eles estão sendo, digamos assim, abastecidos de informações, atualizados. Como é que está hoje a situação no nosso estado em relação à questão do portal da transparência? Na questão do portal da transparência, é um trabalho que tem que ser feito ao longo do ano, né? É um retrato que tem que ser feito naquele momento. É muito parecido com o RGF. Essa análise do portal da transparência foi colocado no PFA, que é o
Planejamento e Fiscalização Anual do Tribunal de Contas para 2018. Então, nesse ano 2018, vai fazer parte do nosso planejamento, da nossa fiscalização, análise do portal da transparência de todos os municípios. E nesse planejamento, vocês traçam as diretrizes, assim, por município? Como é que vocês planejam no sentido de ver a efetividade do portal especificamente? Vai ser por região que vocês vão fazer a auditoria e já fazem a classificação? Vamos verificar se ali tem um portal da transparência, está tudo ok, está sendo atualizado. Como é que vocês traçam esse planejamento? A equipe de auditoria, dos auditores lá da administração, nós vamos nos reunir ainda para verificar qual o procedimento mais adequado para fazer essa auditoria. Basicamente, os portais eles têm requisitos mínimos para ser demonstrado. Então, vai ser verificado esses requisitos, as exigências que a lei faz para verificar, primeiro, se o portal existe. Segundo, se as informações são colocadas no portal. E terceiro, se essas informações são atualizadas. Então, não é só o fato de ter um portal ali, simples, um link, você clica e existe portal e não tem informação. Então, tem que ter o portal tem que estar informado com as informações que a lei exige e essas informações devem ser atualizadas. O cidadão, ele tem o direito e o dever, melhor dizendo até, de exercer o controle social, né? Ou seja, o tribunal é responsável pelo controle externo, o cidadão deve exercer o controle social na hora que ele está observando se a obra está inacabada, se aquele recurso não foi investido de forma correta. Enfim, qual a importância desse controle e qual a importância do portal da transparência hoje para que haja um efetivo controle social? O portal da transparência é uma grande ferramenta que o cidadão pode utilizar na sua sociedade, na sua comunidade. Então, como eu disse antes, além da existência do portal e as informações sendo postas e atualizadas, que daí já começa o controle social, quer dizer, o cidadão cobrar do seu município essa informação, né? Inclusive até a própria lei de acesso à informação também ajuda nesse sentido. Já é um pontapé inicial, já é uma grande... 50% do trabalho já foi feito aí nesse sentido, se o cidadão atentar para isso. Ao ter essa informação em mãos, ele pode verificar se, por exemplo, o gestor está aplicando em alguma despesa que, no sentido dele, é menos prioritária do que outra. Ou seja, vamos supor que o gestor esteja aplicando mais em publicidade do que em saúde, Sim. mais em publicidade do que em educação. Então, ao confrontar os gastos com as despesas ao longo do ano, ele pode fazer essa cobrança junto ao gestor. Anderson, uma reclamação, digamos assim, até recorrente do cidadão, né, é que ele, quando acessa o portal da transparência de um determinado ente, enfim, do seu próprio município, da sua prefeitura, ele, às vezes, não encontra a informação que ele está buscando e, às vezes, ele não encontra porque está difícil de achar mesmo, ou seja, ela é colocada de uma forma tão técnica, muitas das vezes, que fica difícil para o grande público, ou seja, para o cidadão, ele conseguir, às vezes, até traduzir aquela informação. Às vezes ela vem de uma forma tão técnica assim. Hoje, vocês recebem também esse tipo de queixa? Alguém já passa essas informações para vocês, assim, essas reclamações? E será que isso não tem que ser amadurecido de como que essas informações têm que ir para o grande público? Perfeito, né? Esse é um ponto muito interessante também, que aqueles municípios que já atingiram esse nível de colocar o seu portal, as informações atualizadas, não basta só colocar um demonstrativo fiscal ou contábil, porque a grande população não entende a linguagem técnica. Isso. Então, ele tem que... A transparência também exige que ele coloque essa informação também de forma mais popular, mais palatável pelo cidadão. Então, ele tem que entender o que diz aquele demonstrativo. Então, esse ponto também é importante para ser verificado. E é aí que o cidadão também pode cobrar essa tradução do que o demonstrativo está dizendo e cobrar do gestor essa informação que ele precisa e que, de certa forma, não é colocada para ele, né, de ser entendida por ele. Ou seja, um viés, tem que ter os dois lados da moeda, ou seja, população, cidadão, vamos cobrar mais, né? Mais por informação, uma informação de qualidade que ela consiga, de fato, ser traduzida e seja uma informação que a gente consiga usar, né? De fato. Ou seja, e aí sim a gente poder fazer um controle social de forma
adequada e satisfatória. Agora, qual a mensagem que vocês da DAN, ou seja, os auditores da DAN e o Tribunal de Contas de uma forma geral, têm para passar para esses municípios que hoje estão numa situação difícil, ou seja, que estão num limite prudencial ou no limite máximo, já excederam o limite máximo? O que é que eles devem fazer? Qual a orientação do tribunal a partir de agora? O que é que eles devem fazer? Bom, o tribunal ele não pode chegar ao ponto de dizer administrativamente o que o gestor vai fazer, né? O tribunal não tem uma competência que chegue a esse ponto. Mas, primeiro, obedecer às normas, muitas delas que nós falamos aqui da LRF, né? Que são normas, muitas vezes esses limites são ultrapassados pela própria falta de acompanhamento das despesas ao longo do exercício, ao longo do ano, que para o município ele pode ser verificado até mensalmente, porque os dados estão com o gestor. Então, mensalmente ele pode fazer esse acompanhamento, como é que está as despesas, está aumentando, está diminuindo ao longo do ano, até porque pode ter uma oscilação, né? Então, ele deve fazer esse acompanhamento. E, de certa forma, também, além de acompanhar, ter a preocupação que esses gastos eles podem trazer dificuldades para o município. Ou seja, pode ser impedido o município de receber transferência voluntária. Além dessas informações do gasto excessivo, o próprio tribunal ele tem uma certidão que ele só entrega ao município caso ele esteja cumprindo com essas exigências. O envio dos anexos do RGF, por exemplo, se não estiver sendo entregue, o município ele não vai conseguir essa certidão. E ao não poder conseguir, ou seja, se está em suspensa, ele não vai conseguir esses recursos para ajudar o município. Então, ele tem que ter essa preocupação. O tribunal, a diretoria está sempre de portas abertas. Diariamente, a diretoria, a coordenação e nós, auditores, respondemos, atendemos todos os gestores de Câmara Municipal, de Prefeitura, que estejam lá procurando uma orientação, que às vezes não tem conhecimento, podem ir lá tranquilamente, que a gente ajuda na medida do possível, né? Orientando quais as resoluções, as normas que podem ajudar o gestor a evitar esses problemas, tanto para ele, né? Ele pode ser penalizado em até 30% dos seus ganhos anuais, e o município ser penalizado e não poder receber transferência voluntária, que seria uma grande dificuldade enfrentada pelos cidadãos. Ou seja, o próprio gestor pode ser penalizado, Perfeito. né? Gravemente penalizado, no caso, no bolso. Eles têm quanto tempo para se ajustar? Por exemplo, quem excedeu o limite máximo, ele tem um prazo legal, digamos assim, para se adequar, para tentar realmente baixar as despesas, e seria de quanto tempo? Ao exceder esse limite máximo, ele tem 3 quadrimestres para se recompor, sendo que no primeiro quadrimestre, logo seguinte, ele tem que reduzir em pelo menos 1/3 o que excedeu. Vamos dizer que ele chegou a 57%, 3% acima dos 54%. Então, logo no primeiro quadrimestre, ele tem que reduzir 1%. Obrigada, Anderson, pela sua entrevista. Vamos ficar atentos agora aos municípios, vamos ver se agora todo mundo entra na linha, né? E a vocês, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até lá!